Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando esse tríduo em preparação para a solenidade do nosso padroeiro São Pedro. Nós preservamos a liturgia semanal, como é costume, só que estamos rezando as orações do missal do ofício votivo de São Pedro. Então, por isso que o padre e o diácono estão com os paramentos vermelhos, porque nós estamos rezando o ofício votivo desse grande apóstolo que foi o primeiro Papa da Igreja. Nós preservamos a liturgia semanal, as leituras como de costume. A primeira leitura do segundo livro dos Reis, ela começa dizendo que o sumo sacerdote Eusias tomou o livro da lei e recebeu esse livro da lei no templo e depois ele apresentou esse livro. O que era esse livro da lei que o sumo sacerdote Eusias encontrou no templo? Esse livro era o livro do Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa livro da lei ou livro da aliança. O livro do Deuteronômio foi um dos primeiros livros escritos na Bíblia e ele recordava ao povo de Israel, justamente por ser o livro da aliança, que Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel, que Deus havia firmado um compromisso, que Deus havia tido uma fidelidade com o povo e era necessário que aquele povo vivesse na fidelidade à aliança. Então o sacerdote Eusias toma o livro do Deuteronômio, que ele encontrou no templo, isso estava no reinado de Josias, que até então era o rei de Israel, ele apresenta esse livro e depois esse livro é colocado para todo o povo de Israel. É colocado para que o povo de Israel, naquele tempo do reinado de Josias, mais uma vez, aquele povo se lembrasse que Deus havia feito uma aliança. Era necessário que mais uma vez o povo de Israel se recordasse que Deus havia selado um compromisso e que aquela aliança deveria ser observada se o povo de Israel quisesse encontrar a vida verdadeira. E quando o livro é apresentado ao povo, na presença do rei Josias, todo o povo faz um gesto acolhendo aquela aliança que Deus havia proposto. Essa aliança que o povo de Israel foi chamado a observar durante muito tempo, ela foi renovada e mais uma vez confirmada pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Cristo na cruz derramou o seu sangue, quando ele ofereceu a sua vida por amor a cada um de nós, pela nossa salvação, pela libertação dos nossos pecados, a aliança de Deus com a humanidade foi mais uma vez renovada e confirmada. E uma aliança que hoje nós vivemos na igreja. Uma aliança que na fé do apóstolo Pedro chegou até nós. Uma aliança que foi confirmada quando Pedro professou a fé e que hoje nós celebramos, nós experimentamos e nós compartilhamos a fé dos apóstolos. E é interessante que o evangelho de hoje, que está no evangelho de São Mateus, Jesus está dizendo: cuidado com os falsos profetas, que vêm até vós como ovelhas, mas que no fundo são lobos. Uma das expressões que nós usamos para identificar a igreja é a expressão rebanho. Nós somos o rebanho de Cristo. Nós fazemos parte da nova aliança que foi selada em Cristo. Nós somos confirmados na fé que o apóstolo Pedro professou. E quem são os falsos profetas? Se vocês perguntassem assim: padre, mas como que eu vou identificar um falso profeta? Como eu vou saber que alguém que pode estar dentro da igreja ou fora da igreja, como eu posso identificar alguém que se apresenta diante de mim, que se apresenta diante do rebanho que é a igreja e se coloca como um falso profeta? O verdadeiro profeta é aquele que fala a verdade e denuncia a mentira. O verdadeiro profeta é aquele que realiza, que anuncia a vontade de Deus, não a si mesmo. Hoje no mundo, na sociedade, e principalmente agora com a tecnologia, com a internet, nós vemos inúmeros falsos profetas, que não falam a verdade, mas que falam a mentira, que não falam de Deus, que não falam aquilo que é verdade, mas que falam de si mesmos, que promovem a si mesmos. O verdadeiro profeta é aquele que fala em nome de Deus,
que anuncia Deus e que deseja conduzir o povo a Deus, não conduzir o povo a si mesmo. Essa não é a missão de um verdadeiro profeta. Essa não é a missão de um verdadeiro pastor. Não, esse é o papel de um falso profeta. Quando nós olhamos para o mundo de hoje, diante de tantas vozes que se apresentam, diante de tantos que se apresentam, querendo atrair o povo, nós precisamos estar atentos àquela que é a voz verdadeira do pastor. Não sei se vocês acompanham muitas notícias, mas quais foram as notícias que saíram esses dias? Aqueles joguinhos da internet, né? O povo está caindo, né? O jogo do... É tigrinho, né? Eu ia falar oncinha, é tigrinho. Oncinha é outra coisa, é o tigrinho, né? Então, o jogo do tigrinho. Pessoas que usam uma plataforma que tem toda uma metodologia, tem toda uma pedagogia para atrair as pessoas, não para aquilo que é verdade, mas para aquilo que é mentira. E muitas pessoas que, infelizmente, que não têm o discernimento, acabam sendo levadas por isso. Elas acreditam numa proposta que é sedutora, elas acreditam numa proposta, e principalmente quando se fala de dinheiro, elas acreditam numa proposta de prosperidade, e aí depois acabam se deparando com a mentira. E mesmo dentro da religião, dentro de muitas denominações, se prega um Cristo que não é o Cristo crucificado, é um Cristo que vai resolver toda a nossa vida. É impressionante, esse não é o Cristo crucificado, esse não é o verdadeiro Cristo. Um Cristo que é pregado, que vai te dar dinheiro em abundância, que vai te dar tudo o que você pedir, um Cristo que vai tirar todo o sofrimento da sua vida, um Cristo que vai te oferecer tudo aquilo que é material. Esse não é o Cristo crucificado, esse não é o Cristo que nós pregamos, esse não é o Cristo verdadeiro. Precisamos estar atentos às vozes que se colocam diante de nós e que podem ser vozes de falsos profetas que nos levam para a mentira. A figura do apóstolo Pedro, ela me chama muita atenção. Eu não vou adiantar a homilia do final de semana. Mas o apóstolo Pedro, quando nós olhamos para os evangelhos, para as escrituras, ou mesmo para a carta que traz o nome dele, o apóstolo Pedro era um pescador, um homem que tinha uma profissão, que tinha uma realidade, que tinha uma família, que era casado. Ele se encontrou com Jesus Cristo a partir do convite do seu irmão André e começou a seguir Jesus. O Evangelho diz, em Mateus 16, que Pedro, em Cesareia de Filipe, ele professou a fé no Cristo. Jesus começou a perguntar: olha, quem dizem os homens que eu sou? O que vocês escutam por aí? Uns dizem que é Elias, outros que é João Batista, outros que o Senhor é algum dos profetas. Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele recebe um elogio de Cristo. Só que depois o Evangelho diz que quando Jesus apresenta o mistério da cruz, Pedro se escandaliza. Não, Senhor, que isso não te aconteça. Que o Senhor não carregue a cruz. Que o Senhor não suba a Jerusalém para sofrer a paixão. O Evangelho mostra a profissão de fé de Pedro, mas também mostra as suas fraquezas, as suas debilidades. Um homem impulsivo, um homem de temperamento forte, um homem explosivo, um homem que muitas vezes falava o que vinha dentro de si. E quantos de nós podemos nos identificar com São Pedro? Quantos de nós, em determinados momentos, somos explosivos, somos impulsivos, não medimos as palavras? É aquela coisa, primeiro a gente fala, depois a gente pensa. Deveria pensar antes de falar, né? A gente fala primeiro, depois pensa. São Pedro também tinha esses momentos. Só que o mais bonito para mim, no relacionamento de Jesus e São Pedro, é que Pedro, apesar das suas dificuldades, apesar das suas debilidades, apesar das suas fraquezas, apesar de ter traído Jesus, porque ele traiu Jesus, apesar de ter fugido da cruz, Pedro entendeu que era possível recomeçar. E Jesus não retirou a missão de São Pedro. Se nós muitas vezes somos como São Pedro, explosivos, impulsivos, que muitas vezes falamos sem pensar, que traímos Jesus com os nossos pecados, que nos escandalizamos com a cruz, que não queremos o sofrimento, que não perseveramos no momento do sofrimento, nós precisamos aprender com São Pedro a entender
que Deus nos concede a graça de recomeçar. E se Deus nos dá uma missão, se Deus nos confia uma missão, se Deus nos concede uma graça, se nós entendemos que é possível recomeçar, Jesus não retira essa missão que ele nos confiou, assim como ele não retirou a missão que ele confiou a São Pedro. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos iniciando o tríduo em honra a São Pedro, o primeiro Papa da Igreja, o chefe da Igreja. Olhemos para São Pedro, enxerguemos em São Pedro a figura daquele que professou a fé em Cristo, a fé que hoje nós professamos, a fé que hoje nós partilhamos, e aprendamos com São Pedro que apesar dos nossos defeitos, apesar das nossas debilidades, apesar dos nossos pecados, se nós acreditamos que Deus nos dá a graça de recomeçar, se nós acreditamos que Deus tem misericórdia, que Deus nos concede o sacramento da confissão, nós podemos também chorar os nossos pecados, como Pedro chorou, e podemos recomeçar. E aproveitemos esse tríduo para colocar as nossas intenções diante de Deus, pedindo a intercessão de São Pedro. Padre, uma intenção que eu colocar no tríduo é: Jesus vai resolver depois que terminar o tríduo? Eu não sei. Pode ser que sim. Pode ser que Jesus te atenda durante esse tríduo ou quando acabar o tríduo. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é saber que Deus tem uma pedagogia, que Deus tem uma metodologia, que Deus sabe daquilo que nos é necessário no determinado momento. Às vezes nós pensamos que uma graça que nós pedimos, nós precisamos para o dia seguinte, para a semana seguinte, para daqui um mês, mas Jesus sabe o momento que nós precisamos. Nós colocamos os nossos pedidos diante de Deus, pedimos a graça dele, pedimos que ele olhe pelas nossas intenções, mas confiamos que no momento certo, que na hora certa, ele nos concederá aquilo que nos é necessário. Então rezemos, coloquemos as nossas intenções diante de Deus, peçamos a intercessão de São Pedro, mas não façamos uma relação de interesse. Eu faço o tríduo, eu faço a novena, eu coloco uma penitência para que Deus me conceda essa graça. Se Deus não me conceder, eu não persevero mais. É uma relação de interesse. É sinal de que a nossa fé ainda é muito imatura. É sinal de que nós estamos não seguindo a Deus por amor, mas estamos seguindo a Deus por interesse. Então coloquemos as nossas intenções, coloquemos os nossos pedidos, mas saibamos que Deus tem o momento certo, a hora certa, para realizar aquilo que nos é necessário.